Bom, meu nome é Beta Widmer, para quem não me conhece, sou mentora de vidas e carreiras, também trabalho com terapia quântica e trabalho com elevação de consciência em geral das pessoas e faço alguns workshops e em geral é isso. Eu vim fazer meditação, embora a gente chame de meditação, mas o trabalho que a gente desenvolve, quando eu digo eu, a gente, é porque a gente tem uma egrégora bastante expandida. E é uma egrégora que está trabalhando a nível de amor, e nós temos uma rede já expandida em torno de quase todo o planeta. E em cada lugar que nós vamos, a gente tenta elevar a consciência do local e principalmente levar cura. E quando nós falamos em cura, a gente está falando sobre qualquer tipo de cura. Então eu queria aproveitar esse momento. O Rafa me pediu um tema, né? E acabou sendo qual? Presença e consciência. Presença com consciência, presença e consciência. Quis mudar um pouco também, né? Assim, para mim é muito difícil trabalhar com tema, porque normalmente o trabalho é bastante canalizado. E a gente procura trazer aquilo que é necessário para o ambiente e para as pessoas daquela reunião específica. A primeira coisa que eu percebo, né, nesse grupo, nesse local, a gente precisa muito trabalhar prosperidade. E entendendo que prosperidade é uma força e abundância, ela está disponível para todos. E aqui, primeira coisa assim, para a gente abordar é assim, humildade, gente, não é ausência de ego. Então, esse moço aqui, ele é extremamente humilde. Então, ele nem lembrou do nome dele quando começou a se apresentar. Então, se eu vou no local, a primeira coisa que você fala assim, caraca, eu vou na base. Entendeu? Então, assim, quem vai querer vir aqui tem que vir com tesão. Então, assim, você tem que falar com orgulho desse negócio. Desde 2011, fazendo trabalho social, aqui algumas pessoas fazem trabalho social, sei que a Duda faz, sei que vocês também fazem, e outras pessoas, mas o trabalho social está muito associado à não prosperidade. Ele está muito associado à doação. E assim, não existe doação sem a gente receber alguma coisa. Então, assim, precisa ter essa energia de troca, né? Tem que ter energia de troca. Então, é muito importante vocês lembrarem disso. Na vida, a vida é uma troca. Deus fez o mundo para receber em defunto. Então, assim, tudo é reutilizável. Tudo. Nós somos reutilizáveis. Tudo é um giro. Tudo vai acontecendo, né? Então, a gente está passando uma brisa aqui, estamos passando um chuvisquinho aqui. A gente se preocupa com tanta coisa, né? E abundância é uma coisa que ela não deve ser uma preocupação, porque ela já existe. Tem dinheiro abundante em todo lugar. Agora, depende de você acessá-lo ou não. E quando eu digo dinheiro, eu não estou falando de dinheiro no sentido só do papel dinheiro, ou de aplicação, ou de tantas outras formas de dinheiro. Mas eu estou falando sobre viver. O dinheiro é a nossa moeda de troca no dia de hoje. Então, assim, o dinheiro paga a sua conta de luz, ela paga a sua estética, ela paga a sua ginástica. Então, você tem que fazer amizade com o dinheiro.
Se você não tiver amizade com ele, ele não vai dar bola para você também. E por que eu estou falando de dinheiro? Porque as bases comunitárias, ele falou uma das, eu diria, a melhor base comunitária do Brasil, quiçá do mundo. Não é? Cadê a Ana? Não é, Ana? Oi. Não é a melhor base do mundo? É a melhor base. Isso, tá vendo? Então, assim, eu tenho que achar que a minha base é a melhor do mundo, porque eu quero todo mundo aqui. E se eu tiver muito dinheiro, eu vou poder ajudar muita gente. Eu vou poder fazer 10 vezes mais o número de projetos que eu faço hoje. Então, a prosperidade, ela não entra só na questão do valor financeiro. Ela entra em tudo. Quantos amigos você tem? Amigos? 3, 4. Você? Muitos não é um número. Quantos amigos você tem? Bons amigos, acho que uns 5. Então, isso também é abundância. Quantos amigos você tem? Eu abundo em amigos. Eu abundo em conhecidos. Eu abundo em conhecimento. Então, eu preciso expandir a minha mente para aceitar que eu tenha muito. E é claro, cada um dentro da sua vontade. Seja muitos amigos, seja muitos amores, né? Por que não? Né? Por que não? Então, assim, muitos amores, muito sexo, né? Muita cultura, muito tudo. Por que não? Por que não, João? Fala porque sim. Porque sim. Porque sim. Então, assim, a gente tem que falar sim para a abundância. Mas aí entra o que a gente entende como abundância. Se existe tanto dinheiro circulando, se existe tanta coisa disponível, se eu tenho só 2 amigos, é porque eu não estou abrindo a minha porta, eu não estou abrindo a minha janela, eu não estou conversando com as pessoas. Por quê? Porque existe 1 milhão e quantos? Quantos habitantes que tem hoje em dia? 9, senhor? 9 no mundo? Aqui em São Paulo tem 12 milhões. Então, quer dizer, desses 12, não é possível que eu não tenha 10 desses caras que são meus amigos. Então, assim, e o principal objetivo desse lugar, a gente tem que entender também qual é o meu core business. Então, o meu core business, quando eu cheguei aqui, eu perguntei para o Rafa, o que você quer, Rafa? Ele falou, eu quero gente. Ele não falou, eu quero dinheiro. Eu falei para ele, então, queira pessoas e dinheiro. A gente não precisa querer uma coisa ou outra. A outra menina, eu falei para ela, mentaliza o que você quer. Ela falou, é difícil mentalizar uma coisa só. Depende. Eu tenho 2 mãos, 5 dedos em cada. Posso pôr um objetivo em cada dedo, né? Mais 5, 10, né? Então, assim, a gente vive em vários lugares ao mesmo tempo. Então, tudo está disponível e tudo pode vir até você. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Como você chama? Luiz. Luiz? Luiz, seja bem-vindo, Luiz. Você tem sorte, tá vendo? Os últimos serão os primeiros. Então, assim, a gente vai trabalhar hoje em função de presença e a gente vai trabalhar em função de consciência. Eu, às vezes, vou gesticular ou falar coisas que vocês talvez não entendam, não se preocupem, tá? Na meditação, várias coisas em você já vão ser curadas. Então, confia. 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 Então, eu vou pedir que cada um pense na sua vontade própria, no seu desejo próprio, no seu sonho próprio, tá? Pode pensar o que quiser, tá? Pode pensar em 2, 3, tanto faz, tá? O que é mais importante para você? Porque sempre uma coisa, ela está atrelada à outra. Às vezes você tendo uma resposta boa,
você resolve todas as outras. Não é verdade? Então, assim, como é que eu chamo mais pessoas? Chamando. Eu tenho que ter um atrativo. Tem que ter uma balinha, pelo menos, né? Tem uma balinha nesse lugar, né? Então, assim, eu tenho que ter um atrativo. A mesma coisa, você vai arrumar um parceiro ou parceira, você tem que ter um atrativo. Porque você tem que imaginar que qualquer relacionamento, seja com seu celular, seja com uma planta, tem uma troca. Tem uma troca. Então, nessa troca, tem que existir algo que você tem que dar. Então, é dar e receber, dar e receber. Toda relação tem que existir esse lugar de dar e receber, dar e receber. Quando a moeda, vocês que determinam. Algumas pessoas vão trocar amor por sexo, outras vão trocar trabalho por dinheiro, né? Mas tem que ter uma troca. Até um trabalho voluntário, tem que ter uma troca. Qual é a troca? É o sorriso da criança? É o camarada lá receber a casa nova dele? Mas ele tem que saber que alguém está se esforçando por ele. Senão nem obrigado você não vai ouvir. Porque você está fazendo uma coisa porque você quer uma troca. Você não fala bom dia esperando nada. Você fala bom dia para receber um bom dia de volta. Então, tem que entrar no sistema de troca. Quanto mais eu valorizo aquilo que eu tenho para trocar, quanto mais eu valorizo aquilo que eu tenho para trocar, que é a base comunitária, mais eu trago pessoas para trocarem comigo. Olha que lugar lindo. Você não vai vir aqui no dia que a Beta vem fazer meditação? Não acredito. Você está perdendo. Então, eu tenho que vender aquilo que eu tenho, porque não é vender no sentido financeiro, mas é falar, poxa, tem muita coisa legal aqui, tem muita coisa boa aqui. Então pensem um pouco sobre isso, porque quando você pensar que você quer uma coisa, você tem que imaginar que você tem que dar. Então nesse momento que você está pensando no que você vai querer receber, eu quero que você já pense o que você vai dar. Alguém já sabe? Se eu quero amor, eu preciso estar com o coração cheio de amor, não é? Qual o nosso primeiro passo de consciência? De onde vem a nossa consciência? Do coração. Então eu tenho que, antes de qualquer coisa, eu tenho que abundar em amor. Mas, primeiro em auto-amor. Como é que eu posso dar amor se eu ainda não tenho? Eu estou explicando algumas coisas antes, porque senão depois vocês não vão entender a metade do que vai acontecer aqui. Quando eu falo de amor, eu estou falando desse chakra. Algumas pessoas aqui devem saber o que são chakras, outras não. Então, esse é o chakra do coração. Então, ele está aqui batendo desde o 21º dia que você esteve chegando em terra. Foi o primeiro órgão que apareceu aí. Então ele já estava lá, tuque, tuque, tuque. Então assim, ele já é seu, já está aqui. Para eu dar alguma coisa, eu tenho que ter a noção de ser. Então assim, eu queria que vocês se tocassem, né, para lembrar, eu sou isso aqui. E isso aqui é suficiente para o que eu vim fazer aqui. Eu sou suficiente, isso aqui é o que eu tenho, é só isso que eu tenho. E provavelmente você vai embora só com isso. Então tem que cuidar bem disso. Quem aqui não gosta do próprio corpo?
Ou não gosta de alguma parte do corpo? Ninguém levantou a mão, mas eu sei que todo mundo levantaria pelo menos um dedinho. Ok? Então, assim, o que vocês vão fazer agora? Apesar, né, dessa parte, que bom que eu posso ter essa parte, né? Então, que bom que eu tenho esse canal. E ele é suficiente para aquilo que eu vim trocar, aquilo que eu vim entregar. Agora, eu tenho um monte de coisa para receber em terra. O que eu tenho para receber? Normalmente, aquilo que eu vim trazer é aquilo que eu mais preciso. Esse que é o grande problema. Por que eu não tenho isso? Por que eu ainda não tenho isso? Porque você primeiro precisa ensinar isso para depois você ter. Então, o que eu vim fazer na Terra? Aquilo que você tenta ensinar é aquilo que você mais precisa. Ele falou que precisa de pessoas. Então, o que ele tem que fazer? Ele está tentando reunir pessoas, né? Está tentando reunir pessoas. Você gosta de mim? Gosto. Médio, né? Já te passei passar por um problema hoje, né? Foi bom? Tô te conhecendo. É. Então, mas não pode gostar só Não, por gosto, gostar? Não, gosto. Gosta? Você lembra do rosto dessas pessoas? Algumas sim. Uhum. Então, eu preciso que você olhe para elas, eu preciso que você grava o rosto delas. Porque você tem que gostar delas. Gosto. Como que a gente gosta de alguém? A gente gosta com o coração. Então, fala a partir de hoje, A partir de hoje, eu olho para você olho para você com os olhos do coração. com os olhos do coração. Entendeu agora por que a gente fez aquele movimento? Então eu olho para você com os olhos do coração. Então eu vejo o que em você? Bondade. Ou não, né? Você olha com olhos de bondade, eu olho com os olhos do meu coração. Agora, se a pessoa vai ser recíproca ou não, aí já são outros 500, ok? Bom, isso posto, a gente falou um pouco sobre amor. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que você quer uma coisa, você só quer coisa. Você só quer coisa, você não quer saber de coração, você não quer saber de nada. Então tá aqui a coisa, você fala, não, eu quero aquilo. Você esquece de coração, você esquece de inteligência, você esquece de marketing. Muita gente esquece de marketing. Eu quero isso. Eu tenho dinheiro para isso? Existe toda uma história, digamos, financeira, mas existe assim, o porquê do porquê. Por que eu quero isso? Então a primeira pergunta, antes de vocês mentalizarem o que vocês querem, perguntem por que eu quero isso. Isso vai ser bom para o meu coração? Isso vai fazer com que eu seja mais importante, vou ser reconhecido, reconhecida? Eu vou ficar feliz com isso? Por quê? Quando eu quero uma coisa, eu já tenho que estar no estado daquilo. Então, assim, eu quero um amor, mas o coração aqui tá pretinho. Então não vai rolar. Só se for uma troca injusta. Então, o que eu quero por trás da minha querência? E normalmente, o que eu quero por trás daquilo que eu quero é uma emoção.
Não é o dinheiro, não é a pessoa em si. Eu quero alguma coisa com aquilo. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar a nível de presença, né, é que eu já tenho tudo em mim. Ah, eu quero um parceiro. Não, mas você já tem coração, você já tem o seu emocional. Para que você quer um parceiro? Ah, para dar risada, para, enfim, ok? Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, por que você quer ganhar mais dinheiro? Então, tem que ter um porquê daquele. E sempre lembrem-se, não coloquem os filhos na frente de vocês. Não sei porque eu já olhei para vocês, hein? Cuidado. Então, assim, eu preciso querer algo que seja para mim, ok? Para o casal. Porque a maioria das pessoas, eu quero isso para minha família. Família é CNPJ, gente. Existe uma relação com o parceiro, existe uma relação com cada um dos filhos, ok? Você não pode querer a vida inteira dar para o seu filho aquilo que você não teve. Senão você está vivendo a vida dele e não a sua. Por que eu estou falando isso? Business, gente, no caso a base, é o que ele está buscando. Então ele está buscando uma coisa para qual espaço da vida dele? Exatamente. Então isso tem que ficar muito bem definido. Eu estou buscando algo para a minha área profissional. Ok? Então, a mesma coisa que vocês estão pensando aí, o que eu quero? Nossa, agora está complicando aqui o que eu quero, né? Então, assim, eu quero algo nesse lado, desse lado, quero uma coisa financeira, eu quero espiritualidade, eu quero me conectar mais, eu quero mais cultura, né? Então, assim, cada coisa que eu quero tem uma área da vida específica. Existe uma energia específica para a gente trazer aquilo para a gente. Claro, tem impedimentos, etc., aí vai de cada um. Mas, a primeira coisa, presença. Então, se eu estou presente em mim, eu já sei que eu posso. Então, em qualquer evento, não importa o que seja isso na sua mente agora, eu preciso que você fale, eu posso. Eu posso. Eu posso. Você não está muito certo. Eu posso. Você que tem uma cabeça dura, menino de Deus. Fala, eu posso. Eu posso. Isso. Você pode? Eu confio? Ok. Então, vocês vão pensando aí que eu vou colocar, vou pedir o nome de cada um de vocês daqui a pouco, e vou colocar cada pedido de vocês no meu coração. Se ele tiver relacionado com o amor incondicional, ele pode demorar, mas ele vai acontecer. E vocês vão me escrever contando. Fechado? Eu vou ficar mais pra cá porque eu sou meio espaçosa, então... Quer que eu mexa dando pra lá? Ai, é bom. Pode até tirar ela se puder, Rafa. Quer tirar? Ah, por favor. Fechou. Obrigada, viu? Oramos. Se alguém dormir, se alguém ficar ressonando, não se preocupem, faz parte da história, tá bom? Algumas frases eu vou pedir para vocês repetirem, vocês vão repetir silenciosamente dentro da mente de vocês.
para ajudar a conexão de vocês. Beta Widmer. Rafael Maretti. Rafael Maretti. João Bahia. Maria Viana. Luiz Felipe. Elvira, Rafaela, Renata Jambeiro, Joana Jackson, Sabrina Dal Bosco. Marina Fonseca, Gabriela Dávila, Patrícia Torres. Gilce de Abreu, Paulo Nicole. Simone Flaian. Ana Ciés. Renata Britação, Rafael Gomes. Dudel Carvalho. Natasha Loura, Viviane Machado. Alexandre Amém. Ana. Soares. Ana falou? Ana falou o nome dela? A Ana foi embora. Alguém só fala o nome dela completo, que a gente vai incluir. Ana Slim. eu falei só o primeiro nome. Tudo bem. O homônimo pode receber no seu lugar, não tem problema. Começa aí a humildade. Vou pedir para vocês manterem os olhos semicerrados. Quem quiser fechar totalmente os olhos, pode fechar. Se vocês sentirem sono, não se preocupem, em algum lugar de vocês, essa meditação vai acontecer. Vamos primeiro ativar a cura do local. Transformação radical deste ambiente em luz, transformação radical deste ambiente em luz, transformação radical deste ambiente em luz. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Aspergir todo o ambiente com as 21 ervas da Amazônia. Agora, agora, agora. Consagração deste ambiente em luz, consagração do ambiente em luz, consagração do ambiente em luz. Vão mentalizando os seus próprios locais de residência, de trabalho. Vão promovendo também lá a cura. Vamos ativando no centro dessa sala uma espiral cósmica na ascendente, na descendente. E vamos ativando chama do fogo violeta, chama do fogo violeta, chama do fogo violeta, chama do fogo violeta. Transmutar, 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 transmutar. Vão contemplando agora o seu próprio corpo físico. Transformação radical de todo o meu ser em luz. Transformação radical de todo o meu ser em luz. Transformação radical de todo o meu ser em luz. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz.
Vamos ativando em cada um de vocês uma espiral cósmica na ascendente, na descendente, ativando chama do fogo violeta, chama do fogo violeta. Transmutar, 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 transmutar. Elevar frequências, elevar frequências, elevar frequências, elevar frequências, elevar frequências, elevar frequências, elevar, 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 elevar. Elevar frequências, elevar frequências, elevar frequências, elevar, 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 elevar. A partir do seu corpo físico, vai repetindo, expande, 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 expande. Vai permitindo que você expanda até um planeta que você tenha conhecimento. Pode ser a Lua, neste momento presente, e de lá, olhe para o seu corpo físico, olhe para o seu planeta, e vai repetindo mentalmente: esse é o meu planeta, esse é o meu planeta. Vai se percebendo pequeno e grande, grande e pequeno. Porque como é no micro, é no macro. Vai percebendo o batimento do seu cardíaco e pulsa, 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 pulsa. Se você tiver espaço, abra seus braços e permita que o seu cardíaco se expanda, expande, 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 expande. Com ele, amado, você abraça o que você deseja. Reflita sobre isso. Quão longo é o meu abraço e quão grande é aquilo que eu desejo abraçar. Expande, 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 expande. Decreto chama rosa, decreto chama rosa, decreto chama rosa, decreto chama rosa. Porque o que você precisa, amado, às vezes é bem menor do que aquilo que você almeja. Expande, 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 expande. Retorna lentamente seus braços. Se envolva num pequeno abraço e repita: primeiro eu. Primeiro eu. Por favor, me perdoa se eu te esquecer. Primeiro eu.
vai apenas percebendo há quanto tempo você não se dá esse carinho, esse olhar, essa reverência. Primeiro eu. Vai permitindo que todo o seu corpo seja nutrido através desse abraço. Porque quem melhor que você sabe quanto você precisa, quanto você quer, quanto você almeja. Eu sou alto amor em luz, eu sou alto amor em luz, eu sou alto amor em luz. Se você puder, acaricie o seu lado esquerdo do corpo, como se você estivesse se lembrando das suas emoções, da sua criança, de tudo aquilo que você busca fora. Porque como adultos, desaprendemos a abraçar. Como adultos, desaprendemos a dialogar. Como adultos, desaprendemos as nossas querências. E lá atrás, amado, estão suas verdadeiras querências. Observe-se, entre 5 e 7 anos, eu queria amigos, eu queria papai e mamãe, eu queria picolé, chocolate, o que eu queria verdadeiramente? Queria uma casa silenciosa, eu queria comida quente. Ali reside, amado, seus verdadeiros sonhos, suas verdadeiras querências. Antes de sair ajudando, observe aquela criança, o que ela precisa. Através desse adulto que hoje você carrega, ofereça aquilo que a criança precisa. É um brinquedo? É uma casinha? É um amiguinho? Uma amiguinha? É um pai mais presente? É uma mãe mais amorosa? Ofereça para aquela criança o que ela precisa. A consciência do todo amado não vem sem a consciência individual. Observe e nutra aquela criança, porque ela vem contigo até aqui. Mas quanto você deixou lá atrás? Quanto você deixou sem alimento? Coloca sua mão no coração daquela criança e acalma a ansiedade, acalma o medo, acalma a tristeza. Repete mentalmente: eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você. Observe o que de melhor aquela criança faz.
reunir pessoas, escrever no diário, desenhar, montar. Observe como ela brinca de casinha, de médico. Porque aquilo que você brinca é aquilo com o que você trabalha. Porque o trabalho, amado, nada mais é que uma brincadeira. Forneça para aquela criança aquilo que ela precisa. Eu sei, às vezes ela improvisa, mas você está lá para ajudá-la. Então ajude verdadeiramente. Sinta-se como um pai e uma mãe, colaborando para um adulto. Próspero, abundante. É importante dizer para a criança: você pode. Você pode. Dentro é óbvio, amado, daquilo que você percebe. Porque nenhuma criança quer ser dona do mundo. Às vezes ela quer ser dona do mar, mas você dá um baldinho de água para ela. Porque para ela, o micro e o macro têm a mesma importância. Se você busca amigo hoje, traga-os lá atrás. Se você busca abundância hoje, coloque-a lá. Essa é a sua oportunidade. Uma casa mais bonita, uma mãe mais amorosa, um pai mais presente, irmãos harmoniosos. Dê àquela criança o que você busca hoje. Porque é lá que ela tenha noção de poder. Ela precisa de dinheiro, ajude a fazer picolés, deixe que ela venda para os familiares. Deixe ela ter contato com o dinheiro. Deixe ela tocar as pessoas. Observe quem a recrimina, quem a critica. Fique lá como um pai incentivador, como uma mãe generosa, sem excessos. Ela gosta de cantar, deixe que ela encante. É lá a sua cura, amado. Hoje, você é apenas ressonância de tudo aquilo. Observe o que você busca hoje e por que não está lá. Por que não está lá? Não importa o tamanho, não importa a quantidade, mas por que não está lá?
Talvez a timidez. Talvez um irmão que vai à frente, não deixando espaço. Ajude a sua criança a criar espaço. Pegue na mão dela, dê a mão dela para as outras crianças, para ela que não se perceba diferente, para que ela se sinta à parte. Coloque um punhado de balas na mão dela, permita que ela traga reciprocidade, que ela compartilhe com os amigos, com os parentes. Elogie tudo aquilo que hoje você não considera bom, tanto no seu corpo, quanto na sua inteligência, quanto no seu conhecimento, quanto no seu aspecto físico, quanto na sua generosidade, quanto na sua paciência. Algumas crianças, amada, precisam de contenção, outros precisam de espaço. Com a consciência que você tem hoje, você sabe o que ela precisa. Não se preocupe com os outros. Foque apenas na sua criança. Porque você veio só e você vai retornar só. Diga tudo para ela que você deseja. Você é capaz. Você é lindo, linda. Você é charmoso, charmosa. Você é um ótimo comunicador, comunicadora. Você é grato, você é generoso, generosa. Você é incrível. Você é incrível. Abrace essa criança, porque é ela que precisa de você hoje. E é você que precisa dela hoje. Porque sua mente, ela aprendeu muito. Mas ela precisa ressignificar a origem. Põe um espelho na frente dela. Provoque-a para que ela tenha autoestima, que ela sorria diante do espelho. Faça com o cabelo dela aquilo que você gostaria que tivessem feito. Coloque a roupa que você gostaria que ela tivesse usado. Segure na mão dela e dê uma voltinha. Na verdade, ela queria falar, falar, falar. Com as tuas mãos, vai tocando a sua laringe e vai removendo todos os obstáculos, tudo aquilo que você não falou.
camiseta que você não pôde usar, a saia que você não pode usar, o vestido que é só para festa. Libertação das crenças limitantes em luz, libertação das crenças familiares em luz, libertação das crenças culturais em luz. Diga para aquela criança, pode, agora pode, agora pode. O livro que ela queria ler, o diário que ela escreveu e que alguém leu. E ela se desinteressou pela escrita. Diga para ela, agora eu cuido com você. Foca, amado, no seu objetivo do hoje. Porque lá está a cura. Por que eu não tenho aquilo lá? Você já aprendeu o suficiente? Traga o que a sua criança precisa. Na festa, ela era a principal? Era só uma coadjuvante? Na quadrilha, era o principal ou a principal? Mude sua criança de lugar. Coloque o papel principal para ela. Sim, eu quero o ego agora. Eu quero o ego agora. Porque muitos vão arrancá-lo de você. Então eu quero o ego agora. Eu quero que você seja a criança mais linda, mais inteligente, mais perspicaz. Você pode. Deixa ela olhar para o lado agora, com o presente que ela não recebeu. Com os amiguinhos que ela não entendeu. Traga o entendimento para ela que eles são iguais. Veja, toque-os, eles são iguais. Permita-se abraçar todos que você lembrar. Mas permita-se ser abraçada, abraçado também. Alguns estão dizendo, mas eu preciso de um escritório? Eu preciso de um carro? Dê lá um pequeno carro para sua criança. Dê lá uma pequena cabana para ele. Essa é a sua casa. Como adulto, amado, você esquece de sonhar. E a vida, amado, é uma grande brincadeira. Aproveite-a enquanto você sabe sorrir. Mantenha esse sorriso
Quantos vi chegarem aqui sem sequer um sorriso no rosto? Quanta pobreza, amado. Carregue um sorriso para ofertar. Oferte uma mão para cumprimentar. Reciprocidade. Você não tem atenção como pequeno, como pequena? Você não aprendeu a bater panela? Pegue lá no paneleiro da sua mãe e bata a panela. Chame atenção. Faça barulho. Cante, grite. Você pode. Diga no ouvido dela, você é a criança. Você é a criança. Libertação das limitações culturais em luz. Libertação das limitações familiares em luz. Libertação das limitações em luz. Aqueles que puderem agora, vão abrir as pernas e vão permitir que o seu chakra básico receba energia. Porque é aqui, amado, que você entrega. É aqui que você entrega para o mundo. Mantenha a sua cabeça conectada com o céu e vai promovendo a partir da sua cabeça um fino fio prateado, conectando desde cima até o centro da Terra, passando por você. Libertação das crenças limitantes em luz, libertação das crenças limitantes em luz, libertação das crenças católicas em luz, libertação das crenças espirituais em luz. Quando eu crio um projeto, quando eu resolvo um assunto no trabalho, eu estou usando o chakra básico, porque eu estou colocando para o mundo algo, assim como parir. Por isso, esse chakra precisa estar desobstruído. O meu chakra do poder precisa ter querência. E minha mente precisa estar associada com aquilo que o meu emocional deseja. Nenhuma querência racional será obtida se não passar pelo emocional. Por isso eu disse, observem qual é o objetivo atrás do objetivo. Quero ser amado, amada. Quero ser aceito, aceita. Quero ser recebido, recebida. Quero fazer parte. Esqueçam por um momento
o verbo possuir. Nós somos, amados, usuários. Em terra, somos usuários de todas as maravilhas que estão disponíveis. Você é usuário da matéria. Você é usuário da sua casa, do seu carro. Permaneça nesse local de usuário. Isso é tão leve. É tão leve. Respira fundo. E vai repetindo, é leve. É leve. É leve. É leve. Coloca por um momento a sua mente entre as suas mãos. Vai apenas acalmando, acalmando, como se você estivesse acalentando uma criança. E repita para essa mente, é para mim. 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 Permita que seu lado direito converse com seu lado esquerdo. Diga, é para nós. É para nós. Traga a sustentação das duas partes em conexão consigo. Agora, com sua mente e seu coração alinhados. Retorne sua querência. Ela é boa. Ela está para o meu benefício. Ela é verdadeira. Mas há um terceiro elemento. O crer. Você confia em sua mente, agora que ela está a seu serviço. Você confia nas suas emoções, que agora estão a seu serviço. Então eu preciso que através da sua terceira visão, você vislumbre à sua frente, seja no espelho,
você com sua querência ao seu lado. Seja um parceiro ou parceira, seja um pote ou uma lista de pixies, ou várias e várias e várias pessoas. Eu creio nisso. Diga, isso eu conquistei. Diga, esses são meus amigos. Esses são meus voluntários. Esse é meu novo emprego. Essa é minha casa. Esse é meu projeto executado. Mas só pode existir, amado, um sorriso ali. Precisa existir um sorriso ali. Porque é um projeto concluído, é um sonho realizado. Tem que existir celebração. Tem que existir festa. Então olhe para a sua criança. Ela está hoje em festa? Ela está hoje em gratitude? Ela está agradecendo o que tem? Ela está em alegria? Ela está sorrindo? Ela está em abundância? Porque como é no seu coração, como é no seu estado emocional, assim é na execução daquilo que você faz. Então agradeça. Observe para quem você vai contar em primeira mão aquilo que você conquistou. Quem você convida para celebrar com você? Quantos você beneficia ficando feliz, ficando abundante? Então vai repetindo, eu confio, eu confio, eu confio. Mas perceba, qual é a voz que ainda te diz, será? É verdade? Você vai dizer para essa voz, se ela tem um nome ou não, você vai dizer isso e muito mais. Isso e muito mais. Porque eu quero. Porque eu sou, o eu sou em ação. Eu posso, eu mereço e eu quero. O seu querer, amado, precisa ser mais alto do que essa voz. E eu sei que cada um de vocês tem uma pequena voz, atormentando ou dando um sorrisinho. Será? Ah, era isso? Diga isso e muito mais.
É isso e muito mais, porque eu quero, eu posso. Agora dá um abraço grande na sua criança, porque é ela que vai te ajudar nesse propósito. Algumas pessoas estão dizendo, mas eu dependo do outro. Alinha a tua frequência e procura a frequência daqueles que têm a mesma frequência de abundância que você. Porque mesmo humilde, mesmo aquele que necessita, ele também tem uma frequência. Há o que necessita com alegria, há o que nem mesmo sabe que necessita. Ao que olha com agradecimento e ao que nem vê. Não se imagine sabedor do que o outro necessita, do que o outro quer. Se você sabe o que você quer, é suficiente. E a resposta não é na sua querência. É naquilo que está atrás da sua querência. Quero companhia, quero sorriso, quero compartilhar. Para aqueles que acreditam numa terceira via, seja sua alma, seja seu espírito, seja o seu eu maior. Conecte-se agora com essa terceira parte e diga primeiro eu. Porque muitas almas há que buscam o todo, sem buscar primeiro a você. Então traga, reajustando e alinhando os desejos. Primeiro eu. Mas lá atrás alguém disse, não, tem que ser todo mundo. Primeiro eu. Primeiro eu. Transmutar formas, pensamentos negativos em positivos. Transmutar formas, pensamentos negativos em positivos. Eu me priorizo. Eu me priorizo. Eu me priorizo. Libertação das crenças limitantes em luz. Libertação das crenças limitantes em luz. Libertação das crenças limitantes em luz. Como você pode querer para o outro se você ainda não tem? Eu quero. Deixe esse som ecoar nos seus ouvidos até eles chegarem bem fundo no seu coração. Eu quero. Eu quero. Com gozo, com alegria, com festa, com vibração, com amor. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu posso. E eu já consegui. Assim é, assim é, assim é, assim é, assim é, assim é. Antes de encerrar, vou pedir que vocês passem um breve pensamento
sobre os impedimentos conhecidos, sobre as suas limitações. Só passe um olhar. Se você tiver vontade, quando nós terminarmos, escreva. E positive. Não consigo. Consigo. Ainda não sei. Estou aprendendo. Não alcanço. Busco um banquinho. O universo, amado, é feito de perguntas. Se você não pergunta, você não tem resposta. Pega aquilo que você busca, coloque onde você achar mais adequado. Seja do seu lado esquerdo, seja do seu lado direito. E vai repetindo para você mesmo: eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. Namastê, 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 namastê. Vão retornando devagar, cada um para o seu próprio corpo. Se quiser, você pode se tocar. Vai abrindo os olhos lentamente.